Compromissos do líder no desenvolvimento de competências essenciais de colaboradores da geração Z, ênfase em neurocoaching com programação neurolinguística, PNL, direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Resumo. A inserção progressiva de colaboradores da geração Z no mercado de trabalho tem desafiado organizações e lideranças a repensarem estratégias de desenvolvimento de competências essenciais, em especial em contextos marcados por alta complexidade, volatilidade e transformação digital acelerada. Este artigo tem por objetivo analisar, à luz de referenciais teóricos nacionais e internacionais, de que modo a liderança fundamentada em neurocoaching, integrada à programação neurolinguística, PNL, pode favorecer a aprendizagem, o engajamento e a ampliação de competências socioemocionais, cognitivas e digitais em profissionais da geração Z. A abordagem articula conceitos de neurociência aplicada à liderança, coaching, PNL, psicologia positiva, teorias de motivação e gestão de pessoas, confrontando autores clássicos e contemporâneos. Adota-se pesquisa bibliográfica qualitativa, exploratória e analítica, com ênfase em estudos publicados em bases de dados científicas reconhecidas. A análise evidencia que a geração Z apresenta singularidades relacionadas à relação com tecnologia, à busca de propósito, à sensibilidade a temas socioambientais e à expectativa de feedbacks contínuos, o que demanda estilos de liderança mais colaborativos, empáticos e orientados ao desenvolvimento integral. Conclui-se que o uso criterioso de ferramentas de neurocoaching e PNL, quando alicerçado em evidências científicas e em princípios éticos, pode fortalecer competências como autorregulação emocional, pensamento crítico, adaptabilidade, comunicação intergeracional e aprendizagem contínua, constituindo-se em compromisso estratégico da liderança contemporânea com a sustentabilidade humana e organizacional. Palavras-chave: liderança, geração Z, neurocoaching, programação neurolinguística, competências profissionais. Introdução. O cenário contemporâneo do trabalho é marcado por transformações profundas associadas à digitalização, à economia do conhecimento e a novas formas de organização das relações laborais, nas quais equipes intergeracionais convivem de maneira cada vez mais intensa. Nesse contexto, a presença crescente de colaboradores da chamada geração Z, composta por indivíduos nascidos aproximadamente entre o final da década de 1990 e o início de 2010, tem mobilizado gestores, pesquisadores e profissionais de recursos humanos a refletirem sobre os impactos de seus valores, expectativas e modos de aprender nas dinâmicas organizacionais. Twenge, 2017, Silva, Souza, 2021. A literatura indica que essa geração se caracteriza por elevada familiaridade com tecnologias digitais, forte conectividade em redes sociais, busca de sentido no trabalho, valorização da diversidade e atenção às questões socioambientais. C. Miller, Grace, 2019, Paz, Cabral, 2020. O problema que orienta este estudo pode ser formulado da seguinte maneira: de que forma a liderança organizacional, ao adotar práticas de neurocoaching integradas à programação neurolinguística, PNL, pode contribuir de maneira consistente e ética para o desenvolvimento de competências essenciais em colaboradores da geração Z, respondendo às demandas do contexto contemporâneo sem recorrer a abordagens meramente prescritivas ou manipulativas. Tal questão emerge da constatação de que modelos tradicionais de gestão de pessoas, centrados em comando e controle, mostram-se insuficientes diante de profissionais que valorizam autonomia, feedbacks frequentes, aprendizagem contínua e propósito. Kelly, Johnson, 2022, Chiavenato, 2020. O objetivo geral deste artigo é analisar criticamente o compromisso da liderança em neurocoaching com PNL no desenvolvimento de competências essenciais de colaboradores da geração Z em ambientes organizacionais. Como objetivos específicos, busca-se a. Contextualizar teoricamente a geração Z no mundo do trabalho e suas principais características. B. Discutir o conceito de competências essenciais à luz das demandas do século XXI. C. Examinar os fundamentos da liderança baseada em neurocoaching e PNL, considerando evidências da neurociência e da psicologia. D. Identificar potencialidades e limites dessas abordagens para o desenvolvimento de competências em profissionais da geração Z. E. Propor recomendações práticas para lideranças e organizações interessadas em adotar de forma responsável tais instrumentos. A justificativa deste estudo reside na relevância acadêmica, profissional e social do tema. Do ponto de vista acadêmico, o artigo contribui para o diálogo interdisciplinar entre estudos organizacionais, neurociência aplicada, psicologia, educação e ciências sociais, articulando conceitos que muitas vezes são tratados de forma fragmentada.
Sob o ponto de vista profissional, a compreensão das especificidades da geração Z e das possibilidades do neurocoaching com PNL pode subsidiar programas de formação de lideranças e estratégias de gestão de pessoas mais alinhadas às exigências da economia do conhecimento, na qual competências socioemocionais e metacognitivas assumem papel central. Zanelli, Borges Andrade, Bastos, 2014, OECD, 2019. Socialmente, o desenvolvimento saudável dessas competências tem relação direta com a promoção de ambientes de trabalho mais inclusivos, criativos e sustentáveis, o que repercute na saúde mental, no bem-estar e na produtividade dos jovens profissionais. World Health Organization, 2022. No campo teóricos, recorre-se a autores clássicos da área de liderança e gestão, como Basie-Riddle, 2006, Chiavenato, 2020, e Likert, 1967, bem como a estudos contemporâneos em neurociência, coaching e PNL, como Goleman, Boyatzis e McKee, 2013, Rock, 2009, Kandel, 2016, O'Connor e Seymour, 2011, e Dilts, 2014. A pesquisa bibliográfica foi conduzida em bases como Cielo, Scientific Electronic Library Online, Biblioteca Eletrônica Científica Online, PubMed, Base de Dados de Literatura Biomédica, CAPES Periódicos, Springer Link, Ciência Direct, Wiley Online Library e Google Scholar, privilegiando produções publicadas a partir de 2015, sem desconsiderar obras de referência anteriores. O presente artigo organiza-se em 3 eixos principais. Inicialmente, discute-se o conceito de competências essenciais e as singularidades da geração Z no contexto do trabalho. Em seguida, analisa-se a liderança em neurocoaching com PNL, com base em evidências teóricas e empíricas. Por fim, apresentam-se implicações práticas, limites e recomendações para pesquisas futuras, buscando integrar de forma crítica e humanizada os diferentes aportes teóricos examinados. Desenvolvimento. A noção de competências essenciais adquiriu centralidade nas discussões sobre gestão de pessoas a partir das transformações do mundo do trabalho que, desde o final do século XX, vem deslocando o foco de estruturas rígidas para arranjos mais flexíveis, inovadores e orientados ao conhecimento. Fleury, 2001, Dutra, 2016. Em termos conceituais, competência pode ser compreendida como a mobilização integrada de conhecimentos, habilidades e atitudes, frequentemente sintetizada na sigla SHA, para enfrentar situações complexas de maneira eficaz e responsável. Le Boterf, 2015. No contexto atual, autores como Zarifian, 2012, e Dutra, 2016, destacam competências como aprendizagem contínua, trabalho colaborativo, resolução criativa de problemas, inteligência emocional e adaptabilidade como essenciais para a sustentabilidade das organizações. Quando se observa especificamente a geração Z, estudos indicam que esses jovens cresceram em um ambiente de hiperconectividade, tendo contato precoce com smartphones, redes sociais e plataformas digitais, o que impactou profundamente seus modos de interação, de consumo e de aprendizagem. Twenge, 2017, C. Miller, Grace, 2019. Essa familiaridade tecnológica costuma se traduzir em competências digitais avançadas, agilidade para lidar com múltiplas fontes de informação e abertura para a inovação. Ao mesmo tempo, há evidências de maior vulnerabilidade à ansiedade, à sobrecarga informacional e à pressão por desempenho, especialmente em cenários de instabilidade econômica e de mudanças rápidas no mercado de trabalho. American Psychological Association, 2019, World Health Organization, 2022. A literatura brasileira reforça essas ambivalências. Pesquisas de Silva e Souza, 2021, e de Lima e Costa, 2022, mostram que jovens da geração Z valorizam a possibilidade de aprender constantemente, receber feedbacks frequentes, participar de decisões e atuar em organizações alinhadas a valores éticos e de responsabilidade socioambiental. Paralelamente, relatam frustração com práticas de liderança autoritárias, comunicação verticalizada e ausência de clareza quanto a perspectivas de carreira. Esse quadro impõe desafios à gestão de pessoas, que precisa conciliar a construção de resultados organizacionais com a atenção às trajetórias individuais, à saúde mental e ao sentido do trabalho para essa geração. Nesse contexto, a liderança se destaca como fator mediador fundamental entre as exigências do ambiente de negócios e as necessidades de desenvolvimento de competências dos colaboradores. Modelos clássicos como a liderança transformacional, descrita por Basie-Riddle, 2006, enfatizam a capacidade do líder de inspirar, motivar e estimular intelectualmente as equipes, bem como de considerar individualmente cada colaborador. Já Goleman, Boyatzis e McKee, 2013, propõe o conceito de liderança ressonante, fundamentada em inteligência emocional, empatia e gestão das emoções coletivas.
Estudos recentes indicam que estilos de liderança baseados em confiança, apoio ao desenvolvimento e participação são mais efetivos para engajar a geração Z do que abordagens transacionais ou centradas apenas em metas e controles. Kelly, Johnson, 2022, Lima, Costa, 2022. É nesse cenário que emergem propostas de liderança ancoradas em práticas de coaching, neurocoaching e programação neurolinguística. O termo coaching refere-se, de modo geral, a um processo estruturado de desenvolvimento em que o profissional, denominado coach, utiliza perguntas, reflexões e ferramentas específicas para apoiar o coachee, ou seja, a pessoa em desenvolvimento, na definição e no alcance de objetivos pessoais e profissionais. Whitmore, 2017. Já neurocoaching pode ser entendido como uma abordagem de coaching que incorpora conhecimentos da neurociência sobre funcionamento cerebral, emoções, motivação e aprendizagem, buscando alinhar intervenções com evidências científicas acerca de como o cérebro aprende, muda e se adapta. Rock, 2009, Arnold, Cooper, 2014. A programação neurolinguística, por sua vez, diz respeito a um conjunto de modelos e técnicas que procuram compreender e intervir em padrões de pensamento, linguagem e comportamento, com o propósito de ampliar recursos internos e melhorar a comunicação e o desempenho. O'Connor, Seymour, 2011, Dilts, 2014. A palavra neurolinguística está associada às dimensões neuro, referentes aos processos neurológicos e sensoriais, linguística, relacionada à linguagem verbal e não verbal, e programação, referente aos padrões recorrentes de comportamento que podem ser identificados e ajustados. Apesar de haver controvérsias acerca da robustez empírica de algumas proposições da PNL, estudos recentes sugerem que determinadas ferramentas, quando articuladas de forma crítica com a psicologia cognitivo-comportamental, podem favorecer autorregulação emocional, reestruturação de crenças limitantes e aprimoramento da comunicação. Stepancic, Renner, Schussler, 2010, Von Lippe e Jacobsen, 2020. A integração entre neurocoaching e PNL em contextos de liderança propõe que o líder assuma o papel de facilitador de aprendizagem, adotando postura de curiosidade, escuta ativa e empatia, ao mesmo tempo em que utiliza técnicas baseadas em evidências para apoiar o desenvolvimento de competências em sua equipe. Rock, 2009, ressalta que a compreensão de princípios como neuroplasticidade, funcionamento dos sistemas de recompensa, impacto do estresse crônico e importância da atenção focada permite desenhar interações de liderança que potencializam a motivação intrínseca e a aprendizagem duradoura. Kandel, 2016, destaca que a consolidação de novos padrões comportamentais requer repetição, feedback e significado pessoal, o que converge com práticas de coaching estruturado. No caso da geração Z, a utilização de ferramentas de neurocoaching e PNL pode ser particularmente relevante para o desenvolvimento de competências socioemocionais e cognitivas essenciais. A autorregulação emocional, por exemplo, torna-se crucial em ambientes de alta volatilidade, nos quais frustrações, mudanças rápidas e sobrecarga informacional são frequentes. Técnicas de ancoragem, ressignificação cognitiva e atenção plena, quando alinhadas a princípios psicológicos e neurocientíficos, podem auxiliar jovens profissionais a reconhecerem padrões de reação automáticos e a substituí-los por respostas mais conscientes e alinhadas a seus objetivos. Goleman, 2013, Kabat-Zinn, 2013, Dilts, 2014. Outro conjunto de competências cruciais envolve o pensamento crítico, a criatividade e a capacidade de resolver problemas complexos, frequentemente associadas ao que a literatura internacional denomina Higher Order Thinking Skills, isto é, habilidades de pensamento de ordem superior, como análise, síntese e avaliação. O relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OECD, 2019, sobre o futuro da educação e das competências, sublinha que essas habilidades são centrais para a empregabilidade e para a cidadania em sociedades intensivas em conhecimento. Processos de neurocoaching podem facilitar a construção dessas competências ao estimular a formulação de perguntas desafiadoras, a reflexão metacognitiva, isto é, o pensar sobre o próprio pensamento, e a expansão de perspectivas sobre problemas profissionais. Em termos de comunicação e relacionamento interpessoal, a geração Z transita com facilidade em ambientes digitais, mas nem sempre dispõe de repertório ampliado para lidar com conflitos e divergências em interações presenciais e híbridas. A PNL, ao priorizar a observação de padrões de linguagem, de sinais não verbais e de estilos de processamento de informação, oferece ao líder instrumentos para adaptar sua comunicação de modo a favorecer rapport, termo em língua francesa que significa conexão empática e sintonia relacional, evitando ruídos que possam comprometer o engajamento. O'Connor, Seymour, 2011.
Ao mesmo tempo, uma liderança baseada em evidências precisa reconhecer os limites de tais modelos e integrá-los com abordagens consolidadas em comunicação não violenta, psicologia e gestão de conflitos, Rosenberg, 2006, Fischer, Shapiro, 2005. No Brasil, autores como Chiavenato, 2020, Magalhães e Borges, 2019, e Zanelli, Borges Andrade e Bastos, 2014, discutem a importância de processos de desenvolvimento de pessoas que superem treinamentos pontuais e se transformem em trajetórias contínuas de aprendizagem. Nesse sentido, o compromisso da liderança em neurocoaching com PNL não se restringe à aplicação pontual de técnicas, mas implica uma mudança na cultura de gestão, em que o líder assume o papel de educador, apoiando a construção de autonomia e de protagonismo por parte dos colaboradores da geração Z. Isso envolve estabelecer metas claras, co-construídas e alinhadas ao propósito organizacional e pessoal, além de oferecer feedbacks específicos, orientados ao comportamento e à aprendizagem, em oposição a críticas genéricas e despersonalizadas. A literatura em psicologia positiva organizacional acrescenta que ambientes de trabalho que favorecem o florescimento humano, isto é, o desenvolvimento das potencialidades individuais em combinação com relações saudáveis e sentido de contribuição, tendem a apresentar maiores níveis de engajamento, inovação e bem-estar. Seligman, 2012, Baker, Demerout, 2017. Para a geração Z, cuja entrada no mercado ocorreu em um contexto de crises econômicas, pandemia de Covid-19 e intensificação do trabalho remoto, a atenção a fatores de bem-estar psicológico torna-se ainda mais emergente. Brooks et al., 2020, World Health Organization, 2022. Ferramentas de neurocoaching e PNL podem contribuir ao auxiliar esses jovens a identificarem forças pessoais, valores centrais e estratégias de autocuidado, desde que utilizadas de maneira ética, transparente e com suporte institucional. Entretanto, a adoção de práticas de neurocoaching com PNL não está isenta de riscos e críticas. Alguns estudos apontam que programas de coaching e intervenções baseadas em PNL podem ser oferecidos no mercado sem rigor metodológico, sem avaliações de eficácia ou mesmo sem informação adequada dos profissionais envolvidos, o que pode gerar frustrações, reforço de crenças simplistas e responsabilização individual por problemas organizacionais estruturais. Grant, 2014, Cavalcante, Almeida, 2020. Além disso, parte da produção em PNL é criticada por falta de respaldo empírico robusto e por generalizações excessivas. Stepancic, Renner, Schussler, 2010. Dessa forma, o compromisso da liderança com o desenvolvimento de competências essenciais de colaboradores da geração Z demanda uma postura crítica e reflexiva em relação ao uso de neurocoaching e PNL. Isso implica ancorar práticas em evidências científicas atualizadas, submeter programas à avaliação sistemática de resultados, integrar essas abordagens com políticas mais amplas de gestão de pessoas e de saúde ocupacional e respeitar princípios éticos como confidencialidade, consentimento informado e não manipulação. International Coach Federation, 2020, Conselho Federal de Psicologia, 2018. O uso responsável dessas ferramentas exige que líderes e profissionais de recursos humanos reconheçam os limites de sua atuação e, quando necessário, encaminhem colaboradores para apoio especializado em saúde mental. Outro aspecto relevante diz respeito à dimensão cultural e intergeracional das relações de trabalho. A geração Z convive com profissionais das gerações anteriores, como a geração X e os chamados millennials, ou geração Y, termo em inglês amplamente difundido e que designa pessoas nascidas entre o início da década de 1980 e meados da década de 1990. A construção de competências essenciais, nesse contexto, envolve também o desenvolvimento de capacidades de diálogo intergeracional, respeito à diversidade de experiências e negociação de significados em torno de temas como carreira, desempenho, inovação e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Edmonds, 2020, Paz, Cabral, 2020. A liderança em neurocoaching com PNL pode apoiar esse processo ao estimular a escuta ativa de diferentes perspectivas, a identificação de pontos de convergência e a cocriação de soluções, evitando estigmatizações simplistas de qualquer geração. A pandemia de Covid-19 e a expansão do trabalho remoto e híbrido ampliaram ainda mais a necessidade de competências relacionadas à autogestão, disciplina, comunicação assíncrona e uso estratégico de tecnologias colaborativas, como plataformas de videoconferência e ferramentas de gestão de projetos. Jovens da geração Z, embora habituados ao uso intensivo de tecnologia, nem sempre receberam apoio estruturado para desenvolver hábitos saudáveis de trabalho remoto, o que inclui gestão de tempo, construção de rotinas e delimitação de fronteiras entre vida pessoal e profissional. Brooks et al., 2020, Knopfel, Souza, 2021.
Lideranças que utilizam neurocoaching e PNL podem facilitar conversas estruturadas sobre esses temas, codesenhando, com cada colaborador, estratégias de organização, pausas, priorização de tarefas e monitoramento de metas, com base em princípios de neurociência cognitiva aplicada à produtividade e ao bem-estar. Kahneman, 2011, Rock, 2009. O desenvolvimento de competências essenciais em colaboradores da geração Z, portanto, não se limita à transmissão de conteúdos técnicos, mas envolve um processo contínuo de aprendizagem experiencial e reflexiva, no qual o erro é compreendido como oportunidade de crescimento, e não apenas como falha a ser punida. A liderança em neurocoaching com PNL pode contribuir ao criar ambientes psicológicos seguros, nos quais os jovens se sintam autorizados a experimentar, fazer perguntas e buscar ajuda sem medo de retaliação, condição identificada por Edmondson, 2019, como fundamental para a inovação e o alto desempenho em equipes. Sob a perspectiva da interdisciplinaridade, o tema articula conhecimentos de neurociência, psicologia, administração, educação, sociologia do trabalho e ética profissional. A neurociência contribui ao explicar como a aprendizagem e a emoção se articulam no cérebro, a psicologia acrescenta modelos de desenvolvimento humano e de mudança de comportamento, a administração e a gestão de pessoas trazem referenciais sobre cultura organizacional, liderança e desempenho, a educação discute metodologias ativas e aprendizagem ao longo da vida, e a sociologia do trabalho contextualiza essas dinâmicas em cenários de precarização, flexibilidade e novas formas de contrato psicológico entre indivíduo e organização. Antunes. 2018, Zanelli, Borges Andrade, Bastos, 2014. A partir desse diálogo interdisciplinar, é possível afirmar que o compromisso da liderança com o desenvolvimento de competências essenciais de colaboradores da geração Z por meio de neurocoaching com PNL somente se concretiza quando práticas, políticas e cultura organizacional convergem para valorizar a pessoa em sua integralidade. Isso inclui reconhecer vulnerabilidades, oferecer apoio, estimular o protagonismo e construir percursos de carreira que combinem desafios, aprendizagem e reconhecimento. A liderança, neste sentido, torna-se menos um exercício de poder hierárquico e mais uma prática relacional de facilitação de sentidos, mediada por instrumentos que a neurociência e a PNL podem, quando utilizadas criticamente, enriquecer. Conclusão. A análise desenvolvida ao longo deste artigo permitiu compreender que o desenvolvimento de competências essenciais em colaboradores da geração Z constitui desafio estratégico e, ao mesmo tempo, oportunidade para organizações que desejam se manter relevantes em um cenário de rápidas transformações tecnológicas, econômicas e socioculturais. As evidências teóricas e empíricas discutidas indicam que essa geração traz contribuições significativas em termos de fluência digital, sensibilidade a questões éticas e socioambientais, desejo de aprendizagem contínua e busca de propósito no trabalho, mas também enfrenta vulnerabilidades relacionadas à saúde mental, à sobrecarga informacional e à incerteza quanto ao futuro profissional. Nesse contexto, o compromisso da liderança em neurocoaching com PNL revela-se uma via promissora para apoiar o desenvolvimento de competências socioemocionais, cognitivas e digitais em profissionais da geração Z, desde que ancorado em rigor científico, ética e visão humanizada. A liderança que integra conhecimentos de neurociência, coaching e PNL tende a favorecer processos de aprendizagem mais profundos, ao reconhecer a importância da emoção, da motivação intrínseca e do sentido pessoal na consolidação de novos comportamentos. Para isso, é fundamental que o líder assuma a postura de facilitador, promova diálogos estruturados, ofereça feedbacks consistentes e estimule a reflexão crítica, evitando soluções simplistas ou meramente técnicas. As discussões realizadas mostraram que a combinação de neurocoaching e PNL pode contribuir para o fortalecimento de competências como autorregulação emocional, adaptabilidade, pensamento crítico, comunicação intergeracional e autogestão em contextos presenciais e remotos. Ao mesmo tempo, ficou evidenciado que a adoção dessas abordagens demanda cuidado com limites éticos, riscos de banalização e necessidade de avaliação sistemática de resultados. O uso responsável dessas ferramentas requer formação adequada de líderes e coaches, integração com políticas mais amplas de gestão de pessoas e respeito à singularidade de cada colaborador, rejeitando qualquer forma de manipulação ou culpabilização individual por problemas de natureza estrutural. Do ponto de vista prático, recomenda-se que organizações interessadas em fortalecer o desenvolvimento de competências essenciais de colaboradores da geração Z investam em programas estruturados de formação de lideranças com base em neurocoaching e PNL, articulando-os a ações de promoção de saúde mental, de diversidade e de aprendizagem contínua. Sugere-se, ainda, que sejam criados espaços de escuta ativa, de feedback e de cocriação de trajetórias de carreira, de forma a alinhar expectativas individuais e objetivos organizacionais.
A construção de uma cultura de segurança psicológica, de reconhecimento e de participação surge como condição indispensável para que essas iniciativas produzam efeitos sustentáveis. No campo acadêmico, a necessidade de aprofundar pesquisas empíricas que avaliem, com métodos robustos, os impactos de programas de liderança em neurocoaching com PNL em indicadores de desenvolvimento de competências, desempenho, bem-estar e engajamento de colaboradores da geração Z. Estudos longitudinais, intervenções controladas e investigações qualitativas em profundidade podem contribuir para refinar modelos teóricos, distinguir práticas efetivas de modismos gerenciais e orientar políticas de formação de lideranças mais consistentes. Em síntese, a liderança em neurocoaching com PNL, quando compreendida como compromisso ético e científico com o desenvolvimento integral de pessoas, pode tornar-se um diferencial relevante para organizações que desejam acolher, potencializar e aprender com a geração Z, construindo ambientes de trabalho mais humanos, inovadores e sustentáveis. A efetivação desse compromisso requer, contudo, disposição para rever paradigmas tradicionais de gestão, reconhecer a complexidade das relações de trabalho contemporâneas e investir na construção de competências que transcendam o plano técnico, alcançando dimensões emocionais, relacionais e de sentido, fundamentais para o florescimento humano e organizacional. Referências: 1. American Psychological Association. Stress in America, Stress and Current Events. Washington, D.C., APA, 2019. 2. Antunes, Ricardo. O Privilégio da Servidão, o Novo Proletariado de Serviços na Era Digital. São Paulo, Boitempo, 2018. 3. Arnold, Jane, Cooper, Mick. Coaching Psychology Manual, London, Routledge, 2014. 4. Baker, Arnold B. Demerout, Evangelia. Job Demands Resources Theory, Taking Stock and Looking Forward. Journal of Occupational Health Psychology, Washington, D.C., v. 22, número 3, p. 273 a 285, 2017. 5. Bass, Bernard M. Riedel, Ronald E. Transformational Leadership. 2. Ed. New York, Psychology Press, 2006. 6. Brooks, Samantha K. et al. The Psychological Impact of Quarantine and How to Reduce It, Rapid Review of the Evidence. The Lancet, London, v. 395, número 10.227, p. 912 a 920, 2020. 7. Cavalcante, Ana Cláudia, Almeida, Maria Isabel. Coaching Executivo no Brasil, Usos, Limites e Possibilidades. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 24, número 3, p. 203 a 220, 2020. 8. Chiavenato, Idalberto. Gestão de Pessoas, o Novo Papel dos Recursos Humanos nas Organizações. 5. Ed. Rio de Janeiro, Manoli, 2020. 9. Conselho Federal de Psicologia. Referências técnicas para a atuação de psicólogas, em processos de coaching. Brasília, CFP, 2018. 10. Diltz, Robert. Coaching, Ferramentas e Técnicas para o Sucesso Pessoal e Profissional. São Paulo, Cultrix, 2014. 11. Dutra, Joel Souza. Competências, Conceitos e Instrumentos para a Gestão de Pessoas na Empresa Moderna. 2. Ed. São Paulo, Atlas, 2016. 12. Edmondson, MC. The Fearless Organization, Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth. Hoboken, Wiley, 2019. 13. Edmonds, Alex. Grow the Pie, How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit. Cambridge, Cambridge University Press, 2020. 14. Fisher, Roger, Shapiro, Daniel. Beyond Reason, Using Emotions as You Negotiate. New York, Viking, 2005. 15. Fleury, Maria Tereza Leme, Fleury, Afonso. Construindo o Conceito de Competência. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 5, N, ESP, p. 183 a 196, 2001. 16. Goleman, Daniel. Foco, a atenção e seu papel fundamental para o sucesso. Rio de Janeiro, Objetiva, 2013. 17. Goleman, Daniel. Boiatizes, Richard, McKee, Anne. Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Rio de Janeiro, Campus, 2013. 18. Grant, Anthony M. The Efficacy of Executive Coaching in Teams of Organizational Change. Journal of Change Management, London, v. 14, número 2, p. 258 a 280, 2014.
19. International Coach Federation, ICF Code of Ethics. Lexington, ICF, 2020. Disponível em acesso em 30 de novembro 2025. 20. Kabat-Zinn, John. Viver a catástrofe total. Como utilizar a sabedoria do corpo e da mente para enfrentar o estresse, a dor e a doença. 2. Ed. Rio de Janeiro, Sextante, 2013. 21. Kahneman, Daniel. Rápido e devagar. Duas formas de pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. 22. Kandel, Eric R. The Age of Insight. The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain. New York, Random House, 2016. 23. Kelly, Elaine, Johnson, Marie. Leading Generation Z in the Workplace, Challenges and Strategy. Journal of Organizational Psychology, New York, v. 22, número 1, p. 45 a 60, 2022. 24. Knopfel, Ana Paula, Souza, Flávia. Trabalho remoto e bem-estar na geração Z, um estudo exploratório. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, Brasília, v. 21, número 2, p. 1203 a 1215, 2021. 25. Le Boterf, Guy. Desenvolvendo a competência dos profissionais. 3. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2015. 26. Lima, Carla, Costa, Rodrigo. Expectativas de carreira e estilos de liderança preferidos pela geração Z em organizações brasileiras. Revista de Administração Mackenzie, São Paulo, v. 23, número 1, p. 1 a 24, 2022. 27. Likert, Hensis. The Human Organization, Its Management and Value. New York, McGraw-Hill, 1967. 28. Magalhães, Tânia, Borges, Lígia. Desenvolvimento de pessoas e aprendizagem organizacional, desafios contemporâneos. Revista de Administração e Inovação, São Paulo, v. 16, número 4, p. 283 a 298, 2019. 29. O'Connor, Joseph, Seymour, John. Introdução à Programação Neurolinguística. 2. Ed. Rio de Janeiro, Quality Mark, 2011. 30. OECD, Future of Education and Skills 2030, OECD Learning Campus 2030. Paris, Organization for Economic Cooperation and Development, 2019. 31. Paz, José Machado, Cabral, Manuela. Geração Z, Perfis, Valores e Representações Sociais. Sociologia, Problemas e Práticas, Lisboa, número 94, p. 11 a 34, 2020. 32. Rock, David. Your Brain at Work, Strategy for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long. New York, Harper Business, 2009. 33. Rosenberg, Marshall B. Comunicação não violenta, técnicas para aprimorar relacionamentos pessoais e profissionais. São Paulo, Ágora, 2006. 34. C. Miller, Corey, Grace, Megan. Generation Z, A Century in the Making. New York, Routledge, 2019. 35. Seligman, Martin E. P. Florescer, uma nova compreensão da felicidade e do bem-estar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 36. Silva, Juliana, Souza, Marcelo. A inserção da geração Z no mercado de trabalho brasileiro, desafios para a gestão de pessoas. Revista de Administração Contemporânea, Curitiba, v. 25, número 4, p. 912 a 931, 2021. 37. Stepancic, Alexandra, Renner, Walter, Schussler, Gernot. The Effects of Neurolinguistic Psychotherapy, a Randomized, Controlled, Double-Blind Study. Psychotherapy Research, London, v. 20, número 6, p. 682 a 690, 2010. 38. Tuenge, Jean M. Gen. Why Today Super Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy, and Completely Unprepared for Adulthood. New York, Atria Books, 2017. 39. Von Lippe, Ana Louise, Jacobsen, Anja. Neurolinguistic Programming as a Tool for Improving Communication Skills, a Critical Review. Scandinavian Journal of Educational Research, Oslo, v. 64, número 7, p. 1103 a 1120, 2020. 40. World Health Organization. World Mental Health Report, Transforming Mental Health for All.
Geneva, RU, 2022. 41. Zanelli, José Carlos, Borges Andrade, Jairo Eduardo, Bastos, Antônio Virgílio Bittencourt, org. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2. Ed. Porto Alegre, Artimed, 2014. 42. Zarifian, Felipe, Objetivo Competência, por uma Nova Lógica. São Paulo, Atlas, 2012. Hashtag Estudando como os Empre Aprendendo como Nunca.